Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar nas equações exponenciais, tá? Então, nós começamos repetindo, tá? Uma recapitulação de potenciação, porque isso são conceitos básicos que a gente vai utilizar agora, né? Então, vimos potenciação, relembramos notação científica, que é dentro de potenciação. Depois, vimos o quê? Vimos a função exponencial, né? Como é a lei de formação, como se comporta o gráfico, o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente. Então, fizemos toda a análise, né, dentro do conteúdo função exponencial. E agora a gente vai partir para as equações exponenciais, tá? Então, nós vamos para a equação exponencial. Então, o que é uma equação, né, exponencial? Toda equação que apresenta a incógnita no expoente é chamada de equação exponencial, certo? Não esquecendo que a equação, uma das coisas que caracteriza é ter o sinal de igual, tá? Que mostra o quê? Mostra um equilíbrio em ambas as partes, ou seja, em ambos os membros. O que está de um lado da igualdade tem que ser igual ao que está do outro, tá? Então, significa que aqui nós temos alguns exemplos de equações exponenciais. Por que eu sei que são equações exponenciais? Porque apareceu a incógnita no expoente. A incógnita está no expoente, tá? E agora a gente vai aprender a como resolver essas equações exponenciais, tá? Então, vou começar a resolver alguns exemplos para vocês. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui, ó, é da equação 3 elevado na x igual a 81. Sempre que nós tivermos uma equação neste formato e a gente já perceba que o valor que está à direita, ele é fatorável e que a base vai ficar parecida com o que tem do outro lado, a gente vai primeiro exercer o quê? O método da fatoração. Então, vou pegar esse 81, porque o 3 não tem que fatorar, né? E vou fatorar, ó. Dividir aqui sempre por 3. Fiquei com 3 elevado na quarta potência. Então, vou substituir o 81 por 3 elevado na quarta potência. O que significa? O que eu fiquei aqui? Eu fiquei com uma igualdade de potências de mesma base. Se as potências têm a mesma base, então os expoentes têm que serem iguais. Com isso, a gente pode, então, concluir que se as bases forem iguais, é só igualar os expoentes. Então, nós vamos ficar com x igual a 4, ou seja, aqui para cada equação, a gente escreve um conjunto solução, que é 4, o conjunto solução desta equação apresentada aqui acima, tá? Agora eu vou mostrar mais exemplos para vocês. Um outro exemplo é 8 elevado na 5x menos 1 igual a 32. Neste caso, as duas bases são fatoráveis. Então, foi fatorada a base 8, que deu 2 ao cubo, e foi fatorada a base 32, que deu 2 elevado na quinta potência. Então, no lugar de 8, eu vou substituir 2 ao cubo, ó, coloquei entre parênteses e não esquecendo de copiar o expoente. E no lugar de 32, eu copiei o quê? A base 2 elevada na quinta potência. Agora, aqui nós vamos fazer o quê? A distributividade. 3 vezes 5, 15. 15x. 3 vezes menos 1, menos 3, tá? Ficamos com uma igualdade, olha aqui, ó, potências de mesma base. Esse é o objetivo, tá? Que a gente fique com potências de mesma base. Então, com isso, a gente pode igualar os nossos expoentes. Então, vamos ficar com 15x menos 3 igual a 5, certo? Agora, é só trabalhar a equação do primeiro grau. Vamos ficar com 15x igual a 5 mais 3. 15x igual a 8, x igual a 8 divididos por 15. Cuidado para não confundir, ó, o que está multiplicando é que passa para baixo dividindo. Como não é uma divisão exata, a gente deixa indicado em forma de fração. Então, a solução dessa equação é 8/15, tá?
as respostas podem ser em forma de fração tranquilamente, tá? Sem problemas nenhum. Próximo exemplo. Aqui para vocês. E se eu tiver assim, raiz de 3 elevado na x igual a 27? Bom, 27 é fatorável, é uma fatoração simples que a gente já conhece, 3 ao cubo. E raiz de 3? Bom, se vocês lembrarem das regras de potenciação, toda raiz pode ser escrita em forma de potência. Como assim? Eu copio o 3, o valor que está dentro da raiz, e aqui vai ficar uma fração, ó, uma potência de expoente fracionário. O numerador é o expoente que está aqui, que é 1, e o denominador é o expoente que está aqui no índice da raiz, que é 2. Então, nós ficamos com 3 elevado na 1 meio, igual à fatoração de 27, que é 3 ao cubo, tá? Com isso, o que a gente faz? Faz a multiplicação da fração vezes o x. É numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes x, x, 2 vezes 1, 2. Ficamos com x meios. Agora sim, agora eu tô com potências de mesma base, então eu vou igualar os expoentes, que é x meios igual a 3. O 2 está dividindo, então é sempre a operação contrária, vai passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 2, 6. Então, o conjunto solução dessa equação é 6, tá? E aqui vai mais 2 exemplos, ó. Aqui eu tenho 0,1 elevado na x igual a 0,01, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho 2 números decimais, mas eles não são iguais, as bases. Então, vou transformar para fração para poder trabalhar. Como que fica 0,1? Fica 1/10, ó. Transformação de número decimal para fração decimal. Eu copio o 1 que está aqui, conto quantas casas decimais e acrescento em número de zeros, ó. Elevado na x, a mesma coisa aqui. O número que aparece é 1, só que eu tenho 2 casas decimais após a vírgula, então é centésimos, tá? Aqui eu posso trabalhar e devo trabalhar sempre a parte de inversa, ó. O inverso de 1/10 é 10 na menos 1, tá? E o inverso de 1 centésimo vai ser 100 na menos 1. Ou eu fatoro 100, que vai dar 10 ao quadrado, e o inverso de 1 divididos por 10 ao quadrado vai ser 10 na menos 2, que foi o que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu queria ficar com a mesma base. Ó, 10 e 100 não é a mesma base. Agora, eu tenho que arrumar ainda o expoente. Eu tenho que multiplicar o menos 1 por x, vai ficar menos x. Agora sim. Agora eu tenho potências de mesma base, ao qual eu posso igualar esses expoentes. Então, eu vou ficar com menos x igual a menos 2. Como eu fiquei com a variável negativa, então, eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Então, eu vou trocar sinal dos dois membros da equação. Então, vou ficar com x igual a 2, ou seja, solução 2, tá? Esse é um exemplo de quando eu tenho aqui uma fração, tá? Então, eu tenho 7 elevado na x igual a 1 divididos por 7. 1/7, né? 7 elevado na x não tem mais o que fazer, já está na sua máxima simplificação. Agora, 1/7 eu posso escrever o inverso, que é 7 na menos 1. Com isso, fiquei com potências de mesma base, então é só igualar os expoentes. Então, vamos ficar com x igual a menos 1, ou seja, o conjunto solução é menos 1. Tá, pessoal? Então, esses são alguns exemplos, mas eu tenho mais exemplos para vocês, agora a gente vai ver aqui. Mais alguns exemplos, tá? Aqui eu já vou mostrar para vocês. Aqui. Nesse caso aqui, ó, é diferente. Por quê? Porque eu não tenho uma potência de um lado da igualdade e uma outra potência, ou um valor do outro somente. Aqui eu tenho várias potências, eu tenho 3 de um lado. E quando isso acontece, eu não posso trabalhar aquela forma que a gente vinha trabalhando, que era fatorando para transformar em potências de mesma base, tá? Então, esse aqui tem um método diferente. Na realidade, tem 2 formas de fazer esse exemplo. Eu vou mostrar as 2 para vocês. Primeira forma, tá? Nós vamos ter que desmembrar aqui, ó, esse
termo 5 elevado na x menos 1, utilizando uma propriedade da potenciação. Tem uma propriedade que diz que quando aqui ó, é negativo, ó, é porque está sendo dividido potências de mesma base. Ó. Então, se eu dividir 5 elevado na x por 5 elevado na 1, apesar de não aparecer aqui é 1, tá? Eu vou fazer, se eu fosse resolver essa divisão, eu faria 5 elevado na x menos 1. Lembra a regrinha? Só que eu tô voltando. Aqui eu só copio 5 elevado na x. Nesse aqui é o contrário. Como é mais, é multiplicação. Quando é menos, é divisão, ó. Então, aqui eu tenho 5 elevado na x vezes 5 elevado na 1, que não apareceu porque é 1. Tá? Por quê? Porque a regra de potenciação é potências de mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Potências de mesma base, conserva-se as bases e subtraem-se os expoentes, tá? Igual a 775. Bom, em todos os termos, nós ficamos com 5 elevado na x. Isso significa o quê? Que nós podemos trabalhar com uma mudança de variável, tá? Então, a gente vai fazer a mudança de variável. Nós vamos trocar 5 elevado na x por y. Olha que eu grifei aqui e marquei um asterisco. Por quê? Porque a gente vai voltar aqui, tá? Então, nessa mesma equação, porém, nos lugares que referentes a 5 elevado na x, nós vamos substituir por y. Então, vamos ficar com y divididos por 5, mais y, mais 5y, igual a 775. Eu fiz todas as substituições. Aqui ficou y5, eu só botei 5y por uma questão organizacional. Como eu tenho denominador, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um MMC. Na realidade, nesse caso aqui, é mais para vocês entenderem. É um MMC. Sempre que o MMC ele for compor os dois lados da igualdade, no fim, a gente corta ele. Por quê? Porque, na realidade, ele vai simplificar. Então, ele vai ser simplificado de qualquer forma, tá? Então, nós vamos fazer 5 divididos por 1, 5. 5 divididos por 5, 1. 1 vezes y, y. 5 divididos por 1, 5. Então, aqui vai ficar 5y, aqui vai ficar 25y e aqui vai ficar 3.875, tá? Cortei. Então, fiquei só com essa parte de cima. Agora, eu vou fazer o cálculo. Y mais 5y mais 25y, 31y, igual a 3.875. E, isolando o y, vou ficar com 3.875 divididos por 31, que dá 125. Bom, achei o y, isso não é a resposta final, não é o valor da equação. Isso foi só um artifício chamado mudança de variável. Então, nós temos que voltar aqui para este asterisco, ó. E trocar o y por 125. Então, nós vamos fazer 5 elevado na x igual a 125, que fatorando dá 5 ao cubo. Ficamos agora com potências de mesma base e resposta x igual a 3. Conjunto solução 5 e conjunto solução 3, tá? Esse aqui é um método chamado método com a mudança de variável, mas não é a única forma de resolver este exercício. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, um outro jeito de resolver este mesmo exercício, este mesmo com todas essas características, tá? Iguais aqui a esse exercício. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, eu vou abrir 5x divididos por 5, mais 5 elevado na x, mais 5 elevados na x vezes 5, igual a 775. Isso aqui não mudou nada. É a mesma coisa que eu fiz no outro exercício, tá? O que vai mudar? Eu vou colocar em evidência 5 elevado na x. Então, esse é o método de colocar em evidência, o outro é o método de mudança de variável. Os dois métodos estão corretos, daí é a preferência de vocês que tem que prevalecer, tá? Se for 5 elevado na x, o que vai acontecer? Eu vou fazer 5 elevado na x divididos por 5, divididos por 5 elevado na x, porque esse é o cálculo. 5 elevado na x divididos por 5, tudo isso divididos por 5 elevado na x. Só que para resolver, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, ó. O que sobrou? 1/5. Tá? E aqui, 5 elevado na x divididos por 5 elevado na x, sobrou 1. 5
5 elevado na x vezes 5 divididos por 5 elevado na x, sobrou 5, tá? Então, aqui a gente vai resolver, vai dar 6, 1 quinto mais 6, faz o MMC, 31 quintos, tá? Ó, é só fazer aqui, ó, 1 quinto mais 6, o MMC 5, 5 divididos por 5, 1 vezes 1, 1, 5 divididos por 1, 5 vezes 6, 30, ou seja, 31, opa, aqui, fazer mais alto aqui para vocês enxergarem, 31 quintos, tá? Igual a 775. Bom, como tá multiplicando, quer dizer que o que tá aqui dentro pode passar dividindo, foi o que eu fiz. Deixei o 775 e passei o 31 quintos dividindo. Só que quando eu passo dividindo fração, eu tenho que resolver pelo método copia-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Aqui não tá em forma de fração, mas a gente pode escrever, é só botar divididos por 1. Agora, a gente multiplica, dá 13.875 divididos por 31, que é 125, ó. Então, ficamos com 5 elevado na x igual a 125. Fatora 5 ao cubo e bases iguais, x igual a 3. Então, a solução é 3, tá? O que que eu fiz? Opa, peraí, que não apareceu ali, ó. Então, as bases iguais, né? X igual a 3. Então, a solução é 3. Então, esse exercício é o mesmo exercício, esse exemplo é o mesmo exemplo que eu acabei de mostrar agora, porém pelo método de colocar em evidência, tá? Então, vocês podem escolher mudança de variável ou colocar em evidência. Sempre dá para escolher? Não, mas neste dá. Quando a gente consegue ter, por exemplo, 5 elevado na x em todos os termos que correspondem ao primeiro membro, não tem problema, tá, pessoal? Então, agora vamos ver mais um exemplo aqui. E esse já é o exemplo final para vocês, ó. O que que acontece? Aqui nós temos também uma bem diferente, que a gente já percebe que não tem como fazer daquela forma simplesinha, né? Que é só colocar ali as bases, transformar para bases iguais. Então, vamos começar o quê? Tentando fatorar. Eu vou fatorar o 9, vai dar 3 ao quadrado, tá? O resto não tem fatoração. Isso aqui não nos interessa fatorar, porque não tem variável, né? Não tem aqui. Então, tá, só fatorei aqui. E copiei todo o resto. Quando chegou aqui, eu fiz uma inversão que é possível, não tem problema, tá? Quando a gente tem potência elevado na potência, a gente pode inverter aqui a ordem destes expoentes. Então, em vez de botar o 2 aqui dentro e o x fora, eu vou inverter o x aqui dentro e o 2 fora, tá? Por quê? Porque eu quero fazer uma mudança de variável. Então, agora, a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu encaixar aqui toda a questão para vocês. Uma mudança de variável, eu vou dizer que 3 na x, elevado na x é y. E vou lá na minha equação, vou trocar. Aqui dentro vai ficar y, só que como tem esse 2 aqui fora, vai ficar y ao quadrado menos 12y mais 27 igual a 0. Ou seja, uma equação polinomial de segundo grau ou, né, que vocês já aprenderam isso em outros anos. Então, agora a gente vai usar o quê? Pode usar o método some-produto, fatoração, Bhaskara, o que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer aqui a fórmula de Bhaskara, que é mais conhecida. Então, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, o b é o coeficiente que acompanha o y, aqui, ó, menos 12, menos 4 vezes o a, que é o coeficiente que acompanha o y ao quadrado, e o c, que é o 27. Menos 12 ao quadrado dá 144, positivo, aqui só tem negativo, então 4 vezes 27, 108. Subtraindo, chegamos ao delta igual a 36. Agora, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, fazendo menos b mais e menos raiz de delta divididos por 2a. Menos b, que é menos 12, mais e menos o delta, raiz do delta que encontramos, que é 36, divididos por 2 vezes o a, que é 1. Vamos continuar. Menos com menos, regra de sinal, fica positivo. Raiz de 36, 6 divididos por 2. Então, 12 mais 6, ó, aqui que eu vou abrir em x', x duas linhas, né? Não esquecendo que um vai ficar com sinal positivo e outro com sinal negativo. 12 mais 6, 18, divididos por 2, 9. 12 menos 6, 6, divididos por 2, 3. Então, encontramos as raízes desse polinômio, tá? Eu até chamei aqui, ó, agora que eu tô observando, eu chamei aqui de x, mas o correto seria y, tá, pessoal? Porque a gente usou lá a variável y, senão vocês vão se confundir. E aqui também, ó, tá?
Então, me desculpa aqui que eu acabei colocando para vocês x e vocês vão se confundir com esse x que eu coloquei. Voltando aqui, ó, que é onde a gente fez mudança de variável. 3 elevado na x é igual a y, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar de y, primeiro uma raiz e depois outra raiz, tá? Então, vamos lá. 3 elevado na x igual a 9 vai dar 3 elevado na x igual a 3 ao quadrado, x igual a 2, ó. E 3 elevado na x igual a 3, como aqui não aparece nada, é 1, x igual a 1. Então, encontramos o quê? Os valores de x. Cuidado, porque vocês costumam parar aqui e achar que essa é a resposta final, mas não. Toda vez que tiver mudança de variável, a gente tem que voltar aqui para a mudança de variável e terminar o nosso cálculo. Então, a solução são as raízes 1 e 2, tá? Vou fazer assim para vocês enxergarem melhor. Esses exemplos que eu dei para vocês são alguns exemplos, vão surgir de repente algumas dúvidas nos exercícios, mas eu tentei dar já um vasto conhecimento para vocês ali de exemplos que vão ajudar nos cálculos. É puro cálculo que a gente vai fazer agora, tá? É resolver as equações exponenciais. Então, vou deixar ali no Drive para vocês quais são os exercícios que eu quero e na próxima aula ao vivo a gente vai trabalhar em cima disso, tá? De repente eu até vou gravar antes, mas igual quando tiver aula ao vivo vocês vão poder tirar as dúvidas, até porque a gente vai fazer revisão também antes da avaliação. Tá, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.